Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula bacana no canal Bolsa Fácil para você ficar por dentro do mercado financeiro, você ficar craque nos seus investimentos em ações na Bolsa de Valores. Essa semana nós tivemos um assunto muito importante a nível global, que foi a imposição de tarifas recíprocas pelo atual governo do Trump. A ideia dessa aula é trazer para você um resumo, algumas percepções, algumas impressões do que pode acontecer no mercado imediatamente e como que pode ficar para um cenário de médio a longo prazo. Quando um país adota essa guerra comercial, essa imposição de tarifas, a nossa ideia é criar uma proteção para a economia interna. A gente entende os Estados Unidos, além de ser a maior economia do mundo, país, uma nação muito poderosa. Seja pelo tamanho geográfico, pelo tamanho da sua população, eles quase que conseguem ser autossuficientes em alguns setores, como por exemplo, produção de petróleo. A gente tem o agronegócio nos Estados Unidos, é muito forte. Setor de tecnologia, setor de defesa, e o Trump, a gente entende que com esse movimento ele quer justamente fechar a casinha, fortalecer a indústria interna. A ideia no longo prazo é aumentar o emprego para que a população americana fique cada vez mais blindada, que o país fique cada vez mais blindado, mais autossuficiente, mais poderoso. A gente já viu também que o Trump ele tem uma política de morde e assopra. Geralmente vem com algumas ameaças, ele impõe algumas tarifas, algumas condições, ele tenta espremer ali o seu parceiro comercial para o parceiro acabar ficando sufocado, ceder em alguns pontos para que ele consiga ter esse poder de negociação, essa barganha comercial. Nesse primeiro momento a gente pode entender que o presidente ele entrou com o pé na porta, né? Ele entrou com tudo, mostrando ali todos os seus dentes para que ele possa eventualmente, se for sair dessa situação, se for manobrar essa situação, sair com alguma vantagem. A gente também entende que essa política protecionista visa fortalecer a indústria interna, ou seja, quando você põe tarifas para produtos importados, os produtos que vêm de fora, eles ficam mais caros. Os produtos que são produzidos internamente nos Estados Unidos podem ganhar tamanho. Essas indústrias, essas companhias americanas, elas podem crescer, já que os seus preços tendem a ficar mais baratos, tendem a ficar mais competitivos, e você coloca uma barreira de entrada, você tenta acabar equilibrando a economia interna com forceps, né? Vamos colocar assim como um exemplo para ficar mais fácil de você entender. Se numa ponta você começa a fortalecer a sua indústria interna, você começa a ter mais demanda pelos produtos internos, que podem estar um pouco mais baratos que os produtos importados, tende a crescer. Tende a fomentar a sua economia, a sua indústria, os seus produtos, enfim. E aí você pode ter o quê? Uma valorização do mercado de trabalho. Mais vagas disponíveis para o americano poder trabalhar. E quando a gente chega numa situação de pleno emprego também, a gente consegue ter um aumento da renda do trabalhador, porque pode existir mais vagas disponíveis do que pessoas disponíveis para trabalhar, e começa uma corrida pelo aumento de salários para você atrair e manter mão de obra. Outro ponto importante para a gente prestar atenção é aumentar a arrecadação usando os parceiros comerciais de fora. Ou seja, vamos imaginar aqui que a China vai vender produtos para os Estados Unidos, vai aumentar o imposto. Para esse produto entrar internamente no mercado americano, além dele entrar ficando mais caro, né, nessa questão aqui competitiva da indústria interna, também para ele entrar, ele vai pagar um pedágio maior e você aumenta a arrecadação federal. Aumentando a arrecadação federal, esse dinheiro ele pode ser destinado para um benefício da qualidade de vida do americano para produtos e serviços. Então isso daqui é bastante importante. O Trump, numa manobra aí de usar o dinheiro de fora para financiar, para sustentar
as suas operações internas em prol da sua própria população. Esse gráfico aqui é bastante importante também, ele é simples de você entender, é a curva de oferta e demanda que a gente estuda, são conceitos básicos de economia. Desse lado esquerdo, na linha vertical, a gente tem o preço e aqui embaixo a gente tem a quantidade. Quanto mais caro o item, menos tende a ter uma demanda. O produto ele está cada vez mais caro, menos condição as pessoas vão ter de comprar. E na ponta inversa, quando o preço de um determinado produto ou serviço ele diminui, a gente tem um aumento de demanda porque esse item ele acaba ficando mais acessível para uma quantidade maior de pessoas. E esse ponto aqui, que é o nosso ponto de equilíbrio, consegue entender que determinado produto ou serviço inserido no mercado, numa economia, ele vai ter o ponto de equilíbrio que ele vai conseguir ter o quê? O melhor preço praticado ali pelos fornecedores daquele item num nível que gera o maior consumo, ou seja, a maior capacidade possível de compra da população. Então a gente vê ali que é o ponto de equilíbrio, determinado item, se ele ficar muito mais caro, as pessoas vão deixar de comprar. Por exemplo, um competidor, então vamos imaginar que um ponto de equilíbrio de um item é de $100. Se entra um competidor jogar esse preço para 150, ele não vai sobreviver, porque existem outros concorrentes oferecendo esse produto ou serviço a 100 e nesse ponto de equilíbrio não vai haver demanda para o seu produto custando aí mais caro. Para ficar mais fácil de você entender, eu trouxe aqui um exemplo. Vamos imaginar que um monitor fabricado na China ele é vendido nos Estados Unidos por $100. E o mesmo monitor semelhante, fabricado dentro dos Estados Unidos por uma indústria americana, ele custa $120. Nessa situação aqui, a gente consegue entender o que o monitor chinês ele era mais competitivo, ele levava vantagem. Por quê? Ele oferecia a mesma funcionalidade, a mesma qualidade, sendo negociado a $20 mais baratos. Nesse projeto de guerra comercial de tarifas, o que aconteceu? Nós tivemos aqui essa semana a China tomando mais 54%, além das tarifas que já tinham aumentado anteriormente, mais 54%. Então, só para você entender, esse monitor aqui que custava $100, agora ele passa a custar $154 porque teve o tarifaço. Teve a posição de impostos. Na canetada, você acaba derrubando o produto chinês porque ele ficou mais caro do que o produto americano. Então, nesse sentido aqui, você tende a fortalecer a sua indústria interna. Só que, qual que é o grande problema disso? Pensa um pouco, a empresa americana já estava ali com a sua margem de lucro super apertada, vendendo o monitor a $120 e perdendo na concorrência dos preços para o produto chinês. Do dia para a noite, o seu concorrente passa a vender por $154. Essa indústria aqui americana, o que eles vão pensar? Pô, agora a gente tem margem, agora a gente tem respiro. Então a gente não precisa mais trabalhar tão apertado. A gente pode subir, por exemplo, o nosso preço para $145. A gente pode respirar o nosso caixa, aumentar a nossa receita, que a gente ainda vai ficar mais barato do que o monitor chinês. A gente ainda vai ganhar essa corrida dos preços, a gente ainda vai ficar bem posicionado nessa competição, só que a gente aumenta a nossa margem de lucro. Para a população, no curto prazo, então, a gente tem um aumento da inflação. Esse exemplo aqui, a gente pode até citar a situação de combustíveis no Brasil. Então, a gente sabe que o etanol ele é mais barato do que a gasolina, só que ele consome um pouco mais. Quando a gente tem uma elevação do preço da gasolina, o preço do etanol também sobe um pouco, porque existe espaço para aumento dessa margem até um preço que ainda pode se tornar competitivo, né? Geralmente o pessoal faz essa conta aí do etanol, 70% do preço da gasolina. Uma coisa puxa a outra, porque a gente acaba tendo a mudança do ponto de equilíbrio. Venham para os Estados Unidos. Então, se vocês não querem que os seus produtos sejam taxados, que você perca essa vantagem competitiva, o que ele quer? Ele quer que as indústrias, por exemplo, indústrias que estão, a Nike, por exemplo, que tem indústria lá na Ásia, venha, monte a sua fábrica de tênis aqui nos Estados Unidos, que você não vai tomar essa tarifa
ele quer atrair essas indústrias para os Estados Unidos. Então vamos pensar um pouco. Caso uma fábrica da Nike montando uma grande planta nos Estados Unidos, tende a gerar muitos empregos ali. Essa é a ideia de protecionismo, de fechar a casinha, de chamar todo mundo para dentro e você acabar controlando melhor a sua economia, gerando um maior emprego interno. E como eu falei anteriormente, aumenta o emprego dentro do seu país, aos poucos você vai aumentando a renda. E o Trump também tem falado, desde o primeiro mandato e agora também no começo do segundo mandato, que ele busca um equilíbrio da balança comercial, porque frente a alguns parceiros ele vê que os Estados Unidos compra muito mais de um determinado parceiro comercial do que na ponta inversa, então buscar também um equilíbrio dessa relação comercial. Nesse sentido, a gente pode ter o desenvolvimento, novos laços de relações comerciais a nível global. Como que você pensa assim no seu negócio, né? Então, se você tinha uma boa relação com um determinado cliente e esse cliente, de repente, ele diminui a quantidade de compra ou se ele começa a pedir descontos, aquela relação comercial para você ela pode começar a ficar inviável e você vai buscar novos clientes, você vai buscar novos laços. O Brasil, ele pode se aproveitar desses mercados, ele pode tentar se aproveitar, a gente pode ter a China como uma coadjuvante da economia global, angariando novos mercados, de repente formando aí parcerias interessantes. A gente precisa entender como que fica a Europa nessa guerra também. Então a gente pode ter algumas mudanças no tabuleiro geopolítico, no tabuleiro macroeconômico que a gente precisa pensar. Custo de migração da indústria para os Estados Unidos. Como eu dei o exemplo, então vamos imaginar então que a Nike resolva fechar suas fábricas lá na Ásia e vamos montar tudo nos Estados Unidos agora para fugir dessa guerra comercial. Quanto tempo demoraria para você montar essas fábricas nos Estados Unidos? Será que o que você gastaria compensaria num prazo eficiente para você ter o retorno desse investimento? Essas tarifas, será que são fogo de palha? Será que vieram para ficar? Será que elas são duradouras? Porque de repente você pensa que num movimento de realocação do seu negócio, é um movimento aí para 6 anos, 8 anos, alguma coisa assim. De repente aqui dá 6 meses, 1 ano, essas tarifas caem e você já está no meio do processo, você acaba levando um prejuízo. Quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos? Será que continua um sucessor do Trump para dar sequência nessa ideologia? Ou de repente a gente pode ter que nem o Trump ganhou, Trump republicano, depois veio o Biden democrata, agora o Trump republicano, de repente a próxima eleição americana entra um democrata e acabam-se essas tarifas, muda todo o cenário. As empresas a nível global, elas colocam muito isso na régua final ali para você pensar qual que pode ser o melhor plano, o que você pode fazer, porque de repente você vai fazer uma mudança muito drástica, mas você pode não ter a certeza duradoura desse cenário. Até como exemplo, eu acredito que eu ouvi num podcast há um tempo atrás, o pessoal comentando do Partido Comunista Chinês. Então, hoje a gente tem o Xi Jinping, ele é o líder. O que a gente consegue entender na China? Não estou falando de bom, de ruim, de prós e contras da China, não é isso. Mas é que quem manda na China é o Partido Comunista Chinês. E eles conseguem ter o quê? Uma visão de longo prazo. Por quê? Pode mudar o líder. Hoje é o Xi Jinping, daqui a um tempo pode ser outro líder. Só que eles vão seguir no longo prazo a mesma ideologia, a mesma rota do navio. É diferente, por exemplo, numa democracia, né? Aqui no Brasil, por exemplo, então a gente tinha o PT com a Dilma, o Temer, depois veio o Bolsonaro saiu, foi o Lula, agora depois, será que vai continuar o Lula ou volta o pessoal de direita? Então, a cada troca de governo você tem uma troca de rota. E na China, eles acabam trocando o líder, mas eles acabam mantendo a sua rota, eles acabam mantendo a sua ideologia. Bom, o que fazer, então, nesse cenário para você que gosta de investir em ações no longo prazo? Eu vejo sempre esses cenários de crise, de turbulência, de correções como oportunidades para que a gente possa montar posições, novas oportunidades, realocações em ações boas e baratas. Ações de companhias que apresentam um bom histórico de lucro, um bom histórico de baixo endividamento, que pagam dividendos, companhias já
consolidadas no mercado, com boa participação de mercado, resilientes, que já atravessaram outras crises piores, como por exemplo a da pandemia em 2020. E você pensando no longo prazo, você pode eventualmente aproveitar essas oportunidades de montar boas posições e boas ações para ficar bem posicionado no recebimento de dividendos, além de poder surfar uma boa valorização no longo prazo. É o que o Barsi gosta de falar aqui. Quando a bolsa cai, o jacaré começa a abrir a boca para se aproveitar desse banquete aí. E vale muito a pena também a gente ficar de olho no setor BEST, recomendações aí do Barsi, setor de bancos, setor de elétricas, de seguros, de saneamento e água, de telecom, que são setores de itens de necessidade básica das pessoas que tendem a ser mais blindados, porque independente de um cenário de crise, de inflação, de juros, o que essas empresas elas proporcionam acaba sendo um consumo recorrente e necessário pela maior parte da população. Vamos dar uma olhada então como é que está o índice do S&P 500. Para você que está chegando agora na bolsa, o S&P 500 é um índice que reúne as 500 maiores, mais importantes e mais lucrativas companhias dos Estados Unidos. A gente consegue ter um parâmetro, um balanço de como que anda o mercado de ações, a economia americana. Estou aqui com o S&P 500 pela plataforma da Xstation, que é de propriedade da corretora XTB, parceira aqui do canal. Vou deixar para você na descrição desse vídeo o link para você abrir uma conta demo gratuita, se caso você tiver um interesse. E também aqui no gráfico semanal. Outra dica que eu te dou, você que gosta de investir em ações no longo prazo, vale muito a pena você operar no gráfico semanal. Esses gráficos mais longos, eles tendem a ser mais fáceis de você interpretar, podem ser compatíveis também com o tempo disponível que você tem para estudar o mercado. Olha que interessante, aqui esse ponto, em outubro de 23, nós tínhamos essa região perto de 4.100 pontos, era uma região de resistência. Uma vez que o mercado rompeu uma resistência, ela tem potencial para virar suporte, despertando o interesse dos compradores aqui em outubro de 23. De outubro de 23 até o começo de 25, nós tivemos uma valorização do S&P 500 de quase 50%. Foi um rally muito forte, puxado aí pelas sete magníficas, pelo setor de tecnologia. A gente vê uma tendência atual do setor de inteligência artificial. Agora, nesse ponto que o S&P 500 chega para trabalhar, a gente precisa prestar atenção, porque entre 5.400 e 5.100 pontos, olha que interessante, nós tínhamos aqui uma região de resistência, tivemos a entrada dos compradores, e olha como a história se repete. Uma vez que esse nível de resistência foi rompido, o mercado fez pullback, e funcionou como suporte, despertando a entrada dos compradores aqui em agosto e setembro de 24, onde nós tivemos essa última perna de alta desse último rally do S&P 500. Do começo do ano para cá, desde que o Trump assumiu aí a presidência e começou essas declarações, esse tarifaço, essa guerra comercial, a gente vê que o S&P 500 nesse momento ele desvalorizou 14%, e chega justamente para testar essa região que até então é uma região de suporte vigente, chega para um primeiro teste, chega para um teste consolidado e nesse momento aqui é aquela coisa que o jacaré ele pode abrir a boca para se aproveitar da oportunidade de comprar boas ações a preços descontados. Na bolsa, para você ganhar dinheiro, você precisa antecipar o movimento e você também precisa saber o que você está fazendo. Precisa ter um controle emocional, uma gestão de risco, um planejamento. Mas para quem pensa em investir em ações no longo prazo, nesses momentos de queda podem ser as oportunidades interessantes de você conseguir essa janela de alocação em ações boas e baratas. Se caso você tiver interesse em investir em ações em dólar nos Estados Unidos, está no ar a minha mentoria Bolsa Fácil. Vou deixar para você o link aqui na descrição do vídeo. Basta você fazer o seu cadastro, abrir a sua conta e fazer um primeiro depósito para você ativar a sua conta e eu entender que você tem o interesse dessa ajuda, desse acompanhamento. Você vai ganhar o meu curso online completo, do básico ao avançado, toda a teoria ali que você precisa saber para dar os primeiros passos na Bolsa de Valores.
e eu vou te colocar no meu grupo VIP, onde toda segunda-feira você recebe uma aula exclusiva no particular, direto no seu WhatsApp, onde eu faço uma leitura da bolsa, uma leitura do mercado, montando a nossa carteira de ações, quais ações que estão boas para entrar, uma análise completa do gráfico, dos fundamentos, como que você pode fazer um reposicionamento de carteira para que você tenha uma parte do seu patrimônio investido e protegido em dólares no exterior, nas melhores ações listadas dos Estados Unidos. É aquela coisa, né? Em momentos de crises, tem quem chora e tem quem fica rico vendendo lenço. Se você precisar de ajuda, se você tiver interesse, vale muito a pena você se inscrever e participar da minha mentoria. Por hoje é só. Galera, espero que vocês estejam gostando do conteúdo aqui do canal. Deixa a sua curtida, se inscreve, que tem muita aula bacana para você ficar craque aí na Bolsa de Valores. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.